Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais um vídeo da série Filosofar é Reação. Bom, dando continuidade à minha exposição sobre o tema do nada, a partir da obra do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, vamos dar continuidade e nessa continuidade eu quero expor aqui algumas teses que tocam no tema do nada, né? A primeira tese da filosofia concreta vai justamente refutar o nihilo, que é o nada negativante, que é o nada absoluto. O Mário vai dizer alguma coisa há. Se alguma coisa há, o nada absoluto é um grande absurdo. Então, na tese 1 ele diz alguma coisa há e o nada absoluto não há. Na tese 2 ele diz o nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Então, aqui ele refuta a absolutidade do nada absoluto, ou seja, a gente não pode transformar o nada absoluto em primeiro princípio. Lembrar do quadrante, existe absolutos, existe o eu, existe a realidade, existe o outro, que podemos batizar aí de tutus. O tu dualítica e os tus multiplicam. Eu não posso transformar o tema do nada dentro de uma absolutidade. Por quê? Porque é simplesmente impossível pensar um nada absoluto. Então, a tese 1, que nos coloca alguma coisa aí na realidade, já refuta o nada absoluto. Então, isso é bem importante. Dito isso, a tese 9, o Mário vai dizer o seguinte: a proposição alguma coisa há é notada suficientemente por si mesma. Então, o Mário aqui nos demonstra que ele captou algo que já estava aí. Ele captou isso que o filósofo faz. O filósofo capta verdades da realidade. O que é a verdade? A verdade é a conjugação, vamos dizer assim, né? É a coadunação da coisa com o intelecto. Então, o intelecto e a coisa, vamos dizer, se unem. A verdade, ele deve manter essa relação mente, coisa, coisa, mente. Então, a verdade só é verdade a partir do momento que eu capto a realidade externa a mim. Então, eu vejo a coisa e meu intelecto capta essa coisa e enxerga as verdades. Não tem como lidar com a verdade sem o externo a nós, né? Porque a verdade é sempre verdade externa. O que fazemos é apenas captar aquilo que está aí, é buscar as verdades. Dito isso, o tema do alguma coisa há, né, é um tema bem importante porque é extramentibus, isto é, não depende da racionalidade humana. Só é você lembrar de Gênesis capítulo 1. Deus cria tudo. O que Deus diz? E viu Deus. Na verdade, a sabedoria judaica, né? O texto escrito pelos judeus, nós vamos encontrar justamente isso. Os judeus expressando o que é bom na dimensão da physis, isto é, a natureza. Ou seja, dentro da cosmogonia judaica, vamos encontrar justamente a ideia de que Deus cria tudo e o próprio Deus vê que aquilo era bom. Então, a realidade não depende, a realidade criacional, né? Não depende da minha razão, não depende do eu. Até porque a partir da cosmogonia judaica, a gente vai encontrar justamente a realidade sendo criada e só posteriormente o eu outro é criado, né? Adão, a humanidade. Então, quando a gente encontra o texto bíblico, quando vamos de encontro ao texto bíblico, a gente encontra justamente esta expressão filosófica extramentibus reverberando. A realidade não depende da mente humana, muito pelo contrário. A realidade não é um produto da nossa mente, é condição. A realidade é condição. Então, estamos condicionados à realidade. Por isso que é a ação de submissão. Então, a realidade não é um produto da mente humana, é uma condição onde o ser humano deve se colocar. Então, essa condicionalidade é um princípio elementar, porque a partir dessa condicionalidade eu entendo a extensidade dessa realidade que me foge. Consequentemente, eu vou assumir o primeiro lema, que é o lema da ação. Filosofar é submissão. Eu uso a minha racionalidade, que é o ponto que eu quero abordar nessa série, que é justamente a reação,
Sim, mas temos que partir desse ponto primordial. Filosofar é ação de submissão. Eu devo me submeter à realidade que está aí, que é extramentibus. Ou seja, as coisas que há nas suas latências, as coisas noemáticas, são coisas que existem sem um princípio criacional do próprio eu. O homem pode criar, vamos dizer assim, né, de coisas que já existem em ato? Pode. É o princípio da modelação, é o aspecto tecnológico, isto é, a partir do aspecto tecnológico, o eu que usa a racionalidade epistêmica, por exemplo, usa a ciência, ele forma, ele modela as coisas, criando artefatos culturais, como a televisão, celular, micro-ondas, um computador, um notebook, criando uma caneta, um lápis, criando uma cadeira e assim sucessivamente. Estamos aí repleto de artefatos culturais criado pelo ser humano. Esse criado aqui não é criado do nada. Para criar precisa de uma coisa que já existia. Aí vem a ideia do primeiro motor imóvel, né? Eu não vou entrar nesse tema. Então, a tese a 9, né, a proposição, alguma coisa anotada suficientemente por si mesma, é uma grande verdade do Mário Ferreira dos Santos, que depende da primeira tese. Veja que todas as teses, são mais de 320 teses, todas elas dependem dessa primeira tese. Alguma coisa há e o nada absoluto não há. A segunda tese, ele vai dizer, o nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Ou seja, não existe potência no nihilo. Não tem como dar potencialidade para o nihilo, porque é simplesmente um absurdo. Se alguma coisa há, o absoluto do nada é simplesmente impossível. A tese 7, ele vai dizer, o nada absoluto é a contradição de alguma coisa há. Claro, então o Mário está reverberando aí, da tese 1 à tese 10, ele está aí, vamos dizer, dando solidez para a primeira tese. Então ele joga a primeira tese, alguma coisa há, o nada absoluto não há, e a partir da primeira tese, ou seja, a tese 2, tese 3, tese 4, tese 5, tese 6, tese 7, tese 8, tese 9, tese 10, ele vai dar solidez para a base do seu pensamento filosófico concreto, que é a tese 1. Parece simples, né? Mas não caia nisso. Não é porque tem uma espécie de simplicidade na primeira tese que o pensamento do Mário é simples, não. Ele vai aprofundando. Quando você chegar lá na tese 200 e lá vai cacetada, você vai perceber a profundidade desta obra, filosofia. Dito isso, vamos ver algumas citações do próprio Mário sobre os quatro aspectos, né? As 4 características do nada. O primeiro nada, eu quero trazer aqui uma fala, né, do próprio Mário Ferreira dos Santos, é o nada negativo nihilo. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, verificamos que o nada absoluto seria a ausência total e absoluta de qualquer coisa, ou seja, a ausência total e absoluta de qualquer ser e a negação absoluta do ser. A esse nada chamamos nihilo. Então, o nada absoluto, o Mário batiza de nihilo, e aqui está o ponto que eu grifei aí, né? Eu coloquei as palavras aí, virhat. O ponto é justamente a ausência absoluta de qualquer coisa. Não tem como pensar isso. Não tem como lidar, não tem como dar positividade para isso. A ausência total e absoluta de qualquer coisa é simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Outro tipo de nada é o nada negativo, que é o tokenon, onde o Mário aqui está abordando o pensamento do filósofo pré-socrático atomista, né, Demócrito. Veja o que o Mário diz sobre este nada. Abre aspas. O vazio, ou melhor, outro nada que examinamos é o vazio, que cercaria o ser. Um oceano infinito de nada cercando ilhas de ser, como se depende das concepções atomistas adinâmicas que já examinamos. É o nada vazio, que demonstramos ser improcedente, falso. Então, esse tipo de nada aqui é o nada do Demócrito, que é uma deificação daquilo que o Hermann Doi vai chamar de aspecto modal espacial. O aspecto modal espacial aí é pensado pelos físicos, né?
é uma lei da natureza criacional. E a partir do momento que a gente lida com a realidade, a gente tem que colocar o aspecto espacial na jogada, tanto para refutar o Tokenon do Demócrito, quanto para dar positividade para o nada relativo. Não tem como a gente pensar, por exemplo, a refutação do nada do Tokenon, né, do Demócrito, sem abordar o conteúdo filosófico doiverdiano daquilo que ele chama de aspecto modal espacial. Então isso é bem importante. Então o que o Demócrito fez ao dizer que existe aí um vazio cercacional de seres? Então existe um vazio que cerca seres. Ele está absolutizando o aspecto espacial, por exemplo, em detrimento dos outros aspectos. Como ele está lidando com C, e lidar com C é lidar com o aspecto físico. E lidar com o aspecto físico é assumir aquilo que o Aristóteles chama de substancialidade. Substancialidade possui uma formalidade, isto é, assume forma fora, uma estrutura geometrizante, para lidar aqui com a tríade menor pitagórica que o Mário reverbera no livro Pitágoras e o tema do número. Quando a gente observa essa geometrização a partir dessa tríade menor, né? Essa coisa que possui latências na primeira, por meio da minha consciência intencional na coisa, a gente observa que o aspecto espacial está aí. Então eu não posso pegar a ideia de ser e absolutizar o aspecto espacial a partir desse princípio cercacional, ou seja, o vazio cercando os seres a partir de uma perspectiva infinitivista, isto é, um oceano infinito. Então existe um vazio que é um oceano infinito de um nada cercacional, cercando ilhas e ilhas e ilhas de ser. Então o que o Demócrito e o Leucipo estão fazendo no seu pensar filosófico pré-socrático? Eles estão deificando, absolutizando, transformando o aspecto espacial em primeiro princípio quadrante. Isto é, pegando aquilo que é relativo e transformando em absoluto. Mas existe positividade no nada, que é justamente o nada positivo, limitante. Limitante aqui vem de limite, relativo, ausentivo. São aí 3 termos que eu uso aqui, né, para lidar com a ausência. A ausência do mundo das coisas. Então veja o que o Mário Ferreira dos Santos disse. Examinamos o nada relativo. O nada, ausência de alguma coisa determinada, que verificamos não contradizer a tese fundamental da filosofia concreta. Qual é a tese fundamental? Ele já diz aí, né? Alguma coisa há. Ele continua. Porque alguma coisa não contradiz. Alguma coisa há não contradiz. Alguma coisa não há. Esse nada relativo é positivo por referência. Porque se refere à ausência de algo que há ou pode haver. E distingue-se claramente do nihilo. Então, a positividade do nada relativo é referencial. Como assim? Lembra lá da ideia do signo, significado e referente. Entenda que o termo referência, a partir dessa perspectiva, o referente é aquilo que assume forma fora. Lei de proporcionalidade intrínseca. Lembra lá da década sagrada pitagórica ferreiriana? Qual é a lei do 5? A lei do 5 é a forma. O que é forma? Forma é aquilo que assume uma existência, a teoria da assistência do Mário. Ou seja, aquilo que assume existência é aquilo que assume forma fora. O que assume forma fora é binocular. Como assim binocular? Eu, por meio da minha consciência intencional, binocular, porque é por meio da visão que eu enxergo, quem leu aí Metafísica do Aristóteles sabe muito bem, por meio da minha visão binocular, eu enxergo as latências daquilo que há aí. E aquilo que há aí cheio de ausências. Por quê? Porque existe essa dimensão da realidade que é o aspecto espacial, o segundo aspecto da realidade. Então veja que aqui é um diálogo autoevidente com Doiver e o Mário Ferreira dos Santos. Se você quer entender essas ideias aqui do
do Mário, seria interessante você estudar um pouco da filosofia do Doivre, porque clareia. O tema aqui do nada relativo é justamente a dimensão espacial. Então, tudo que ocupa lugar no espaço, a partir de um princípio positivo de nada limitante, relativo, ausentivo. Existe ausências o tempo todo. O tempo todo aquilo que é referente, lembra lá quando eu falo referente aqui, é justamente no sentido de signo, significado referente, é a coisa. Por exemplo, o cachorro vai morder. Eu estou usando aqui apenas signos que possuem significados. Referente a outra coisa. Eu saio ali na rua e um pitbull vir morder minha perna, isso extrapola, vai para além do signo significado. Existe um referencial aqui. Existe um referente, existe um princípio acontecivo. Vou usar essa expressão. É um acontecimento de fato. É a factualidade. É a coisa que assume latência de fato. Que não fica presa linguisticamente apenas no signo significado. Então, quando o Mário usa o termo referência, referente, ele coloca a dimensão da ausência, ele está lidando justamente com isso. Quando eu olho para o referente, eu tenho que olhar para o referente e perceber de modo ontológico, macro e micro, que o nada é uma dimensão positiva e não tem como a gente escapar deste princípio do nada positivo, ausentivo. Aí, novamente, é só você lembrar do aspecto modal espacial, que possui, e aqui usando as categorias do Mário, que ele está dialogando com a física, né? Os conceitos de dualidade, de extensidade e intensidade, o tender para fora e o tender para dentro. Aquilo que se tende para dentro e que se tende para fora possui essa fundamentação na dimensão espacial, consequentemente, possui uma positividade dentro de princípios de nadas limitantes relativos aos antigos. E por fim, outro nada positivo é o nada meon. Olha o que o Mário vai dizer, abre aspas. Resta agora examinar outro nada, o não ser, o meon pitagórico-platônico. Aí ele vai dizer, né? Do grego me, que significa não, e on, que significa ente, ou ser. Sobre esse nada, dirá o Mário, de que ainda não falamos, desejamos agora especular, porque é ele de magna importância para o exame do tema da criação. O Mário está certíssimo. Aqui está o ponto. Veja, quando eu for dialogar lá com a historiografia, com a biologia, abordar lá a teoria da evolução, isso aqui vai ser muito importante. Muito importante. Muito importante, porque eu tenho certeza que tem cristãos fundamentalistas que discordam da teoria da evolução, e tudo bem, é apenas uma teoria. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Posso estar plenamente errado. E a teoria da evolução não ser uma verdade. Mas eu acredito que existe positividade, existe um conteúdo de verdade no campo biológico, historiográfico, em especial ali no meu diálogo com o Paleolítico inferior, o Paleolítico medievalesco, o Paleolítico superior e o Neolítico. Eu vou fazer um diálogo aqui e abordar a minha percepção disso a partir de um diálogo com alguns autores reformacionais, né? Então, teses da filosofia concreta sobre o não ser, esse meon, né? A tese 222 ele vai dizer o seguinte: o meon não é ser. O meon não é ser. Isso é auto-evidente. Já acabou de ler aí, ler a tese, a citação, melhor dizendo, do Mário, né? Lá no capítulo do livro Filosofia Concreta, o tema do meon. Então, consequentemente, o meon não é ser. É não ser. O meon não é ser. O que o meon é? É não ser. E, como tal, potencialmente infinito. Aqui está o ponto. Quando eu digo, melhor, eu digo não, né? Quem diz isso é Aristóteles e a escolástica, em especial São Tomás de Aquino. Quando eles estão dizendo que a criação é eterna, eles têm verdade nesta afirmação.
Essa afirmativa é verdadeira. A criação é infinita. Ou a criação é eterna. Existe verdade. A criação é eterna. É eterna. Tese 223, ele vai dizer, o Mário. O meon não é um infinito de não ser que cerca a infinitude do Ser Supremo. Não existe um cercar ao Deus Trino. Na verdade, esse aqui foi eu coloquei, né? O Mário não colocou isso aqui. Não existe um cercar ao Deus Trino. Isso é fato. Mas existe o meon. Então, como pensar o meon, Anderson? Nos esclarece esse ponto. Então, vamos aqui abordar as metafísicas aí desses três filósofos, né? Bom, na filosofia quadrante, existe lá os mandatários, né? E existe, dentro dos mandatários, que são 10 mandatários, existe a primícia ontológica, existe as possuições ontológicas e o arremate trinitatis. O remate, né, trinitatis. A filosofia quadrante é uma filosofia trinitariana. E dentro da primícia ontológica, a gente vai abordar lá a simbologia, e aqui porque eu sou pitagórico, na simbologia do um. E em todos os filósofos existe a simbologia do um. Todos os filósofos vão partir de alguma unidade. É impossível eles não partirem de alguma unidade. E existe uma unidade no pensamento do Mário, uma unidade no pensamento do Dói, e uma unidade no pensamento aristotélico, que são aí três filósofos que fundamenta a minha forma de pensar metafísica, claro, enraizada pelo Antigo Testamento. A filosofia quadrante possui metafísica que sintetiza o Mário Ferreira dos Santos, o Hermann Doiver e o Aristóteles a partir do Antigo Testamento. E agora o Olavo de Carvalho com a sua teoria das latências, né? Onde eu construí aí a teoria policromática, fazendo uma alusão à teoria da assistência do Mário, onde eu faço de modo, vamos dizer, final. O Mário está saindo, eu estou chegando, onde eu faço a ideia aí da sufixação ontológica policromática. Quem quer saber mais sobre isso, dá uma olhada lá no podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições, onde eu abordo a teoria policromática de sufixação ontológica, fazendo aí uma alusão à prefixação ontológica da teoria da assistência do Mário Ferreira dos Santos. Então, o Mário é uma espécie de alfa, e na filosofia quadrante, em diálogo com o Olavo de Carvalho, claro, a ideia nasce a partir da minha percepção do círculo de latência que o Olavo reverbera no seu modo de filosofar. Então, eu ontologizo, vamos dizer assim, né, a ideia de círculo de latência do Olavo de Carvalho. Então, além do Mário, do Dóive e do Aristóteles, tem o Olavo de Carvalho também que aparece aqui. Bom, lidando aí com a ideia de primícia ontológica, né, existe aí o pão que é dado em regulação sistential, se retrocipando na ontologia do um, doiverdiano, ferreiriano e aristotélico. Anderson, explica esses conceitos aí. Vamos lá. Na filosofia quadrante, nos lados mandatários, existe o primeiro mandamento da filosofia quadrante, que é o pan olon macro, ou pan olon é dado em regulação sistential, de assistência. Mário Ferreira dos Santos, teoria da assistência. E a ideia é que pan vem de todo, olon vem de todo em extensidade, claro, né? Então são quase que sinônimos no grego. Esses termos vão aparecer aí no linguajar no linguajar aristotélico, que é a ideia de pan e de olon. Mas o pan também, a ideia de pan aparece também no linguajar pitagórico ferreiriano. Mário Ferreira dos Santos e o Pitágoras usavam essas expressões. Então, o pan olon é dado em regulação. A ideia de regulação aqui é a ideia de dimensão trinitariana, porque tudo possui um princípio regulativo. E, de modo último, quem regula toda a realidade, aqui é a metafísica da filosofia quadrante, quem regula a realidade é a trindade. Por isso que tudo possui um princípio de unidade, diversidade, diversidade, unidade. É um dançar hipostático da realidade. A realidade possui essa dança do unitivo com o mutívoco, do unitivo ou unívoco com mutívoco, né? Do unitivo com a pluralidade, da pluralidade com a unidade e vice-versa, a partir dessa perspectiva trinitariana. Os vestígios da trindade estão aí jogados na realidade, no mundo das coisas. Então, quando eu digo regulação assumindo a dimensão trinitariana. E aqui, ler o livro do Agostinho, A Trindade, é muito importante. Entender a Trindade não só a partir de uma perspectiva teológica, mas entender a Trindade na realidade. Entender a Trindade a partir de uma perspectiva totalizante
dentro da criação que Deus criou, para ser aqui redundante e tautológico, né? Então veja bem, o pão no macro é dado. Veja, eu tomo aqui o dado com aquilo que com aquilo que assume forma fora. Lembra lá do Mário, a primeira tese? Alguma coisa, isso é um ponto elementar. E uma das teses, se não me engano, é a 7ª tese, deixa eu voltar lá de ver, porque eu tenho uma mente, só Deus. Veja lá, na tese, na tese 9, isso. A proposição alguma coisa é notada suficientemente por si mesma. Então, quando eu digo dado, é justamente assumindo essa tese do Mário, que alguma coisa é dada de modo extramentibus. Alguma coisa alguma coisa que existe aí é extramentibus. Então, a realidade, o pão no macro, tudo é dado em regulação, e esse dado é dado extramentibus, que depende dessa regulação trinitariana. E é existential, é prefixada. Dito isso, o tema do meon, ele tem um princípio de retrocipação no ato. E aqui a gente poderia pensar também, a partir de um diálogo com a física, né, a teoria do Big Bang, que é uma teoria. A gente não vai aqui bater o martelo, existe aí físicos que estão questionando a teoria do Big Bang, né, mas é muito importante a gente pensar isso para dar uma base aí metafísica para aquilo que eu vou pensar posteriormente, porque eu não sou aqui um naturalista, darwinista, não sou. Fazer metafísica com a biologia é um reducionismo. Como bom doiverdiano, vocês sabem muito bem disso, que sou, né? Vocês sabem muito bem disso, que é um problema. Então vamos lá. Veja, a lei do 1 aparece em todos os filósofos. Isso não vai desaparecer dos filósofos que me influenciam, que é o Mário, Doiver e Aristóteles. Então, para o Hermann Doiver, a realidade começa dentro de uma unidade quantitativa. Veja, o Mário Ferreira dos Santos, ele discordaria, teria uma discordância do Doiver em reduzir o aspecto quantitativo apenas a uma dimensão numérica quantitativa, porque existe uma dimensão qualitativa na dimensão numérica. E ele está certíssimo. O Doiver vai dizer que o Pitágoras é um reducionista. Não é. O Pitágoras quer reduzir toda a realidade à dimensão numérica. Não. Quem leu o Mário, quem entendeu a filosofia do Mário, sabe muito bem que não é isso. Então, a dimensão quantitativa é onde tudo começa. Só que o quantitativo é sempre o quantitativo, isolando esse quantitativo sem assumir o qualitativo. Esse é o problema. Porque pensar os números é pensar o número para além do quantitativo. Existe o qualitativo. Esse é um ponto muito importante que o Mário nos ensina, né? Mas veja, a primícia ontológica doiverdiana é a dimensão do 1 quantitativo. Já o Mário Ferreira dos Santos vai assumir a unidade. Claro que existe a unidade transcendental, existe, que eu interpreto como um voltar para a Trindade, mas tudo começa, vamos dizer, numa unidade relativa. Uma unidade que está assumindo aí a todo momento. Tudo possui unidade. Não tem como a gente lidar com a realidade que é diversificada sem assumir unidades. É aquilo que o Russell, nas investigações lógicas, vai chamar de todo parte. Se não me engano, na terceira investigação, todo parte. Não tem como a gente pensar partes sem todo. Consequentemente, vice-versa. Aqui é a Trindade. Só é possível entender isso percebendo os vestígios trinitarianos. Já o Aristóteles começa a abordar o seu filosofar a partir da substancialidade, a substância. A gente só pode pensar a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, tempo, posição, estado, ação, paixão, se isso estiver refratado na substância, porque a substância é primordial, a substância é a primícia ontológica aristotélica. Então, quantitativo, unidade e substância. Aqui entra o Doiver agora. Veja, quando a gente usa o conceito de retrocipação e antecipação, só é você lembrar dos conceitos de anterioridade, não interioridade, anterioridade, né? E posterioridade. Aquilo que é interior e aquilo que é posterior. Então vamos lá. O Doiver vai usar dois conceitos bem importantes, que é o retrocipação e antecipação. O retrocipação é um movimento analógico para trás. Retrocipação é um movimento analógico para frente. Vou usar um exemplo aqui do próprio Doiver, né? Veja lá, o aspecto modal
Vamos colocar o aspecto modal biológico, o aspecto modal político. Vamos supor que eu, como um deputado estadual, olho para o Estado brasileiro e digo: a política brasileira, o Estado, Brasília está morrendo. Veja que esta frase, essas expressões, essa frase possui analogias. E a analogia aqui, como político que sou, ela é retrocipatória, ela está andando para trás. Para trás aonde? Dimensão biológica, porque o tema morrer só possui positividade na dimensão biológica. O que morre, morre biologicamente. Só que eu posso usar analogias para outras facetas da realidade e dizer que, por exemplo, o Estado está morrendo, a economia brasileira está morrendo, a comunicação das mídias sociais estão morrendo. Veja que eu estou fazendo analogias retrocipatórias. Eu posso também fazer analogias antecipatórias? Posso. Eu posso dizer que a fé católica e a fé protestante no Brasil está morrendo. Ou o exercício do poder de padres e pastores é um problema no Brasil. Eu estou partindo da onde? Estou partindo do aspecto político, que possui o núcleo de sentido exercício de poder, concessão organizante, e pensando na dimensão fiducial, isto é, a fé, aquilo que Dove chama de pistes, né, que é em grego. Então veja que o tempo todo eu posso usar momentos analógicos tanto para trás quanto para frente, ou seja, retrocipatório e antecipatório. Então, explicado isso, a gente pode fazer uma pergunta: o que há para trás na dimensão quantitativa da iverdiana? O que há para trás, de modo retrocipatório, né, na dimensão unitiva ou a unidade mário-ferreriana? O que há na substancialidade retrocipatória, isto é, para trás, na dimensão substancial aristotélica? Existe alguma outra categoria ontológica? Não. O que existe? Existe o meon. Mas, Anderson, alguma coisa há? Sim. O que sempre houve eternamente? A Trindade, Deus, o primeiro motor imóvel. Então, o Deus Trino existia antes de tudo ser criado em ato. E antes de tudo ser criado em ato, esse Deus Trino era uma dança amorosa. Era um pacto dançativo amoroso. Ou seja, o Pai amava o Filho e o Espírito, o Filho amava o Pai e o Espírito amava o Filho e o Pai. Ou seja, Deus é autossuficiente. Deus, de modo ontológico, a Trindade ontológica, não precisaria de nada, não precisaria criar nada, porque ele é autossuficiente, ele é eterno, ele é todo-poderoso, ele é uma comunidade de pacto amoroso. Então Deus não precisava criar nada, não precisava para se satisfazer, porque ele tem a si próprio ontologicamente, ele é autossuficiente ontologicamente. Então ele não precisava de nada. Então, se existe uma retrocipação na dimensão quantitativa, na unidade, na substância, essa retrocipação é no meon. Veja como é importante lidar com o tema do meon. E o que é o meon? Vamos voltar lá para o Mário. Meon é o quê? Meon é não ente ou não ser. E quando ele diz aqui meon como não ser ou não ente, ele está dizendo como ato. Bem no sentido aristotélico, como ato. Aí vem a dimensão da potência. Veja, essa ideia de ato e potência, na minha opinião, o Aristóteles resolveu lá o debate pré-socrático entre Heráclito e Parmênides. Ele resolveu com essa ideia de ato e potência. Aquilo que é estático, parado, e aquilo que se movimenta. Ele resolveu esse problemático com esses conceitos de ato e potência. Então, quando há uma retrocipação, ou na unidade, ou na substância, ou na dimensão quantitativa, temos o meon, e esse meon na Trindade. Aí agora a gente vai para o pensamento neopitagórico do Plontino, porque o Plontino vai abordar lá na sua tríade a ideia de uno, bem no sentido pitagórico platônico, uno. Não esquecemos que Platão é influenciado por Pitágoras. Pitágoras foi o seu mestre. Consequentemente, Pitágoras também foi o mestre de Sócrates. A gente esquece desses detalhes, né, que o Mário nos ajuda a pensar. Então, o meon existe em retrocipação nas unidades desses três filósofos, ou qualquer outro filósofo, como por exemplo a filosofia quadrante.
existe uma retrocipação no pão, no maco dado em regulação, existe um meon. Então, o Plontino, né, esse neoplatônico, ele desenvolve a ideia do uno, a ideia do nous e a ideia da alma. Preste atenção, a ideia do nous aqui é a inteligência. A inteligência de quem? Do uno. Esse uno que é trino. Então, a trindade que estava lá na eternidade, antes de criar tudo em ato, se amando, possuía o quê? Possuía uma nous, isto é, possuía uma inteligência. E a criação, quando o Aristóteles, né, e o próprio São Tomás de Aquino, eles disseram que o mundo, o universo, a criação sempre existiu ou é eterna, eles estão justamente pensando um princípio verídico, porque no nous, tudo que assumiu o ato posteriormente existia em potência no nous, isto é, a trindade possui um nous, uma inteligência, e a criação existia em potência na mente de Deus. Então, há uma retrocipação na dimensão quantitativa, na unidade, na substância, a gente retorna ao meon, e esse meon só possui qualidade, só possui positividade dentro de uma retrocipação a partir das categorias da potência e uma potência na mente divina, isto é, no nous. Aí vem o operandi mundi, ou seja, a alma. Deus dá cosmogonicamente ato para aquilo que era uma potência infinita. Então, a partir do momento que a realidade se tornou ato e saiu dessa potência infinita na mente divina, essa criação deixou de ser eterna para se tornar existencialmente limitante. Limitante, não militante, né? Limitante, de limite, infinita para o finito. Então, a criação ela é infinita em potência na mente de Deus dentro de uma retrocipação na dimensão quantitativa, unitiva ou substancial. Por isso que a criação é eterna, mas é eterna em potência na mente de Deus. É eterna em potência na mente divina. É eterna em potência na Trindade Santa. É eterna em potência nesse Deus maravilhoso. Porque quem é Deus? Deus é uma unidade de diversidade que possui uma inteligência. Consequentemente, se ele não teve início e não teve fim, e ele tem uma inteligência que sempre existiu nele, claro, né? Consequentemente, a gente assume que a criação sempre existiu no nous, como uma potência sem assumir ato. E a partir do momento, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a partir do momento que Deus cria tudo, a gente pode lá abordar a teoria do Big Bang, aqui é o ponto, né? A teoria do Big Bang não, vamos dizer, refuta o que eu estou dizendo aqui. A gente vai assumir aquilo que era uma potência se tornando ato. É por isso que eu sempre digo, a gente tem que olhar para a ideia de potência tanto numa antecipação, novamente usando o Doiver, né? Tanto numa antecipação quanto numa retrocipação. Um olhar para frente, um olhar para trás, um olhar para trás, um olhar para frente. Então isso é muito importante para a gente abordar. Isso vai voltar nos meus próximos vídeos. Aí vem a perguntinha, né? Dito tudo isso, o que fazia Deus antes de criar em ato, criar as coisas em ato? Ele estava se amando. Ele estava se amando. Um pacto amoroso eterno. Uma unidade dançante. Uma união hipostática divina dançante. Uma dança pericoresial. Isso é o que a Trindade fazia antes de criar tudo em ato. Ele mantinha a criação em potência. Mas a partir do momento que tudo se tornou ato, deixou-se o nível infinito para o finito. Por isso que tudo que a gente enxerga é finitizante. Logo, tudo que a gente observa na realidade, tudo, qualquer coisa, pense em qualquer coisa. Alguma coisa A, pense em qualquer coisa. Desde a dimensão abstrata ao real. Desde das coisas que você pensa na sua mente, as coisas reais. Tudo. Desde a noemática ao nous. Ou melhor, desde da noesis à noemática. Pense. Tudo isso é finito. E, ao mesmo tempo, dentro de uma retrocipação nas unidades dos três filósofos que eu abordei aqui, ao mesmo tempo é infinito. Mas é infinito em potência, nunca em ato. Porque se eu disser que a criação em ato é infinita, eu vou estar
deificando a realidade. E vou estar perdendo a distinção que existe entre criatura e criador. Entende? Entende? Então é isso. É isso. Então nos próximos episódios nós vamos começar a abordar aí o resumo historiográfico e a teoria quadrante eratizante. Isso é bem interessante, essa teoria que eu... Na verdade é um esquema que eu olho para a pré-história, né? Então, meu muito obrigado. Até o próximo episódio, se Deus quiser.